Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você a deixar o seu like, se inscrever no canal, não custa nada mesmo, é de graça, tá? Dá uma força aí, mete o dedão no like, aí vai like, ou dislike, né? Se não gostou também, eu não vou te obrigar a ir contra a sua vontade. Comenta o que você acha do que eu falei no vídeo, se tiver faltando alguma informação, né? Como um monte de gente faz, o Guilherme Fernandes deu uma dica legal sobre a Onda, né? Que tem uma série agora na Netflix que eu quero assistir para poder fazer o vídeo. O Felipe, que sempre coloca link das coisas, ele complementa os vídeos assim de uma maneira muito legal e muito precisa. Então, muito obrigado, Felipe, e todo mundo que participa aí de um jeito ou de outro, né, que traz gente, que nem a Shirley, né, Shirley Morgan, que sempre que dá entre um plantão e outro aí dos seus atendimentos, ela traz a galera aí, assiste os vídeos, comenta, né, e hoje eu recomendo, eu já mostrei esse livro, mas é esse livro, porque esse livro tem 3 livros nele, O Médico e o Monstro, tá? O Médico e o Monstro. Esse livro ele tem o Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula do Bram Stoker, o Frankenstein da Mary Shelley, e aqui do Robert Louis Stevenson, que é um sucesso assim absoluto. É um livro que abriu a cabeça das pessoas, né? Ele pegou uma onda. Esse livro, só para você entender, ele foi escrito em 1886, tá? Ele é em inglês e o Louis Robert Stevenson, ele escrevia o shilling, né? Que eram obras de 1 shilling e eram a mídia de massa da época, assim. Então eles ganhavam dinheiro escrevendo essas obras, né? Nessa época você vai ter Peter Pan, você vai ter um monte de coisas que saíram, o Sherlock Holmes. Aliás, esse livro ele tem uma influência do Sherlock Holmes, porque você vai ter um investigador que vai começar a ver uma série de crimes, né, que estão acontecendo em Londres, e descobre-se que tem um homem chamado Jekyll que pode ser o suspeito desses crimes. É um cara grotesco, uma feição horrorosa, um cara desagradável, assim. E as pessoas veem que ele é associado desculpa, Dr. Hyde de esconder em inglês aqui, é Hyde com Y, mas ele vai fazer essa sonoridade dentro do nome do personagem. Então o Mr. Hyde, o Dr. Jekyll, é o cara do bem, e aí descobre que o Dr. Jekyll tem essa associação com o Mr. Hyde, né? E ninguém consegue entender como que o Dr. Jekyll tenta proteger o Mr. Hyde, se eles são opostos, né? O Mr. Hyde é um cara mais novo, o Dr. Jekyll é um cara que já estava com quase 90 anos de idade, um médico super respeitado, caridoso, bondoso. E aí esse detetive, ele vai começar a investigar, e ele vai descobrir aqui, desculpa, mano, a essa altura você não ter um spoiler do Médico e o Monstro né, complicado. Ele vai descobrir que o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde são a mesma pessoa, por isso Hyde escondido, ele estava escondido dentro dele. O Dr. Jekyll cria uma poção em que ele se transforma e ele se desassocia. Então ele vira uma outra pessoa e ele polariza isso. Então o que acontece? Ele vai externar de uma forma física, né? Os filmes que existem do Médico e o Monstro, principalmente os filmes antigos, o filme mudo, o filme de 1941, que vai ter uma cena assim que é fantástico, o modo como o cara num plano só, o ator que faz o Dr. Jack vira o Mr. Hyde e ele começa a se transfigurar, assim, é muito legal. E aí, qual foi a influência do Robert Louis Stevenson? A psicanálise. Então começa um momento, começam os estudos da psicanálise, o Freud está em evidência e ele fica fascinado por isso.
E ele começa a se interessar por essa dualidade humana. E ele vai trazer isso na história, onde ele vai fazer o quê? Ele vai separar a dualidade humana em dois seres diferentes. O que estava escondido dentro dele, o que a gente tenta suprimir, o que a gente tenta manter, o pior da gente que a gente tenta manter escondido das outras pessoas. Por isso o Mr. Hyde, né? E é muito, muito interessante. E como este livro ecoa nas pessoas. É interessante porque ele até pensou, ele sonhou com isso, né? A mulher dele acordou que ele estava tipo pirando assim no quarto, né? E ela falou: o que está acontecendo com você? E aí ele acordou e falou: pô, eu tive uma história. Aí ele escreveu a primeira versão, ela falou: meu, tá muito tétrico isso aí. Ele já ganhava dinheiro como escritor. Nossa, Robert Louis Stevenson. Hoje estou ruim de nome. E aí o que ele quando ele escreve a versão, e aí ela fala, ó, tá muito pesado, ele arruma o livro, né? E ele olha, ela fala assim, meu, acho que não é legal você lançar isso aí não, porque você vai assustar as pessoas, você vai criar uma situação de aterrorizar a sociedade britânica, a sociedade londrina, né? E isso vai ser muito ruim para você, você vai perder leitores, né? Que eu falei, a época do Peter Pan, tem obras desse gênero, assim. E aí ele fala, não, eu vou lançar e vamos ver qual é que dá. E vira a maior obra da vida dele, a obra mais famosa, que tem a maior referência. E por que é fascinante isso? Porque ela vai mexer justamente com uma coisa que todo mundo sente, essa dualidade, essa coisa do anjo bom e o anjo mal que a gente vê, né? A gente lida constantemente com essas questões do paradoxo que existe dentro de nós, né? O Deus e o diabo, o bem e o mal, eles são externados por nós, mas eles estão dentro da gente. E aí ele faz o que? Uma polarização dessas duas coisas. Ele leva o ser humano, o Dr. Jekyll, a botar para fora fisicamente tudo aquilo que ele tinha de ruim. E aí tem uma coisa muito interessante no livro, porque o Dr. Jekyll começa a ficar seduzido pelo Mr. Hyde. Por isso que ele o defende. Não é só a ideia de esconder quem ele é, o que ele fez, mas é porque ele começa, se você prestar atenção no livro, ele começa a criar uma relação de admiração daquele ser que tem dentro dele, que dá vazão aos seus instintos mais sombrios, aos seus desejos mais sombrios. A ideia de não esquentar a cabeça para o que os outros pensam, de não se importar mais com o olhar alheio. Então, de ligar o fuck off aí e fazer o que ele tiver vontade, né? Só que isso é você se voltar para o seu lado animal. É como eu comento no Sexta Sombria. Por que a gente às vezes fica fascinado com os serial killers? Não é a gente admirar ou achar legal, mas é você imaginar como que um ser se entregou a desejos que estavam dentro dele, que vão levar a situações extremas, assim, que assim, que você não consegue conceber, mas talvez você já tenha pensado. Quantas vezes você se refreia durante o dia com vontade de falar ou fazer coisas que vêm do seu instinto? Mas aí você segura, esconde, hide e normaliza isso e tenta elaborar dentro da psicologia quando a gente tem uma questão, né? Então essa obra ela vai mostrar isso, e isso é muito interessante e vai levar à destruição, né? Não tem como a gente se entregar aos nossos instintos animalescos e não pagar um preço social por isso, porque a gente não deve viver numa sociedade animal.
O contrato nosso tácito, ou seja, sem precisar assinar ou falar nada, é que a gente precisa ter um convívio e seguir certas regras para que as coisas funcionem. Porque se a gente se entregar aos instintos animais, a sociedade não tem como sobreviver, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O poema de hoje chama Descontroladamente. A loucura que está incubada profundamente em cada um de nós fica à espreita de uma boa desculpa para emergir como um grande tubarão branco abalroando em cheio a foca da sanidade. E partir todo senso de ridículo ou preocupação com os outros a se dissipar em meio ao sangue daqueles que têm que suportar esses rompantes de desabafo e manter a sua própria sanidade sob controle para que o frágil barco da vida não embarque de vez em ondas descontroladas de uma fúria injustificada. Quantas vezes a gente tem que lidar com a loucura alheia, com a pessoa que não controla o seu Mr. Hyde e deixa a gente à mercê do preço que tem que ser pago por atitudes impensadas, pelo preço que tem que ser pago por palavras que não são medidas antes de ser ditas. Não que a gente tenha que ser extremamente controlado, porque é impossível, né? Mas o Jung coloca isso na obra dele, né? Que a gente tenta refrear isso e a gente vai criar uma série de neuroses até em relação a isso. E a gente vai ficar doente se a gente fizer isso em extremo. Mas a gente tem que saber que também não é tacar o fuck off e que se dane o resto e que as pessoas que lidem com a minha com o meu monstro, né? E a gente só ser o médico do monstro dos outros. Diz aí o que você achou do vídeo, se você já leu o livro, se você já viu o filme, que experiência que você tem com o médico e o monstro, se eu esqueci de contar alguma coisa, falar alguma coisa na análise, se inscreva no canal, deixa o like, o dislike, aciona sininho, me ajuda aí a levar em frente o canal Terra Firma Society.